nome do jornalista João Oliva Alves é muito conhecido no estado de Sergipe, no Brasil, pela importância que ele teve na mídia, pelo formador de opinião que foi, pelo gestor público que foi com muito destaque, pelas posições políticas que assumiu, pelo intelectual que foi membro da Academia Sergipana de Letras, muito ativo. Todavia, poucas pessoas conhecem a matriarca Maria Oliva. Maria Alves de Oliva, casada com João Oliva, como ele, nascida em Riachão do Dantas, e que, com muita responsabilidade e capacidade de liderança, gerenciou uma família de 11 filhos e mais ainda, 11 filhos que tiveram muito sucesso profissional, pessoal, cada um no caminho que escolheu, e também foi responsável pela condução de alguns negócios da família. Neste vídeo de memórias, o filho do casal, o jornalista Luiz Eduardo Oliva, jornalista, advogado, intelectual de sucesso, nos fala da sua mãe, Maria Alves. Vamos ouvir o depoimento do jornalista Luiz Eduardo Alves de Oliva. Havia o seguinte, o horário era um horário meio rígido, porque tinha os pratos para lavar, e Maria Pequena que lavava ficava puta da vida e quebrava o pau com a gente, claro, irmã. Então, de certa forma, era todo mundo, acordava todo mundo. O café, esses horários eram rígidos. A aula começava às 7, era tudo relativamente perto, porque estudava ali no Ateneu, no Arc, bem pertinho. Na verdade, a gente ia muito a pé, ou no Ateneuzinho. Papai levava a gente, quando eu falei mais, dia de chuva. Dia de chuva ele levava mesmo todo mundo, porque ninguém ia na chuva. Mas a gente tinha que acordar para ir. Quando a gente já pegava uma certa idade, já ia a pé. Né? Eu estudei na escola, no Jardim de Infância Augusto Mainá, isso levado. Meu pai não tinha carro, eu pegar. Né? No Ateneuzinho, eu vinha a pé. Então, a gente o ciclo era, o Rua Arauá, não sei quando morou na Atalaia. Morou na Atalaia, cada um vinha, e papai ia pegar todo mundo com a Kombi. Tinha a Kombi dele, e ele tanto trazia quanto pegava de volta. Até alguns amigos. Tássio, casado com a filha de Albano, com a irmã de Albano. E foi o zero e vezeiro da Kombi de papai, morava ali. Era porque papai saía. Se o velho tinha uma Kombi, a gente chamava o boy. Se o velho tinha dele, papai tinha dele. Ali, se o velho morava perto. Então, tanto na rua Arauá, Rua Riachuelo 609, Rua Arauá 600, essas duas casas, tirando a Atalaia, era tudo próximo relativamente. De tal maneira que ele impunha o rigor dos horários, porque não tinha essa de comer fora do horário. Só final de semana é que a gente ia para a praia, tal, chegava a hora que chegava, cada um ia esquentando sua própria comida, mas esses rigores tinham porque os serviços domésticos eram mamãe e Maria Pequena, que foi a mais velha, e não parou de estudar e coitada. Depois a gente teve que reconhecer também, ela foi penalizada nesse aspecto, de já vir praticamente adulta quando veio para Aracaju, e ela dividia as tarefas domésticas com mamãe. Mamãe, nesse aspecto, ela era tradicional do ponto de vista da visão da mulher com prendas domésticas, as irmãs também, só que para educação, na pequena sobrou para Maria Pequena, que a gente tem todas as dívidas para com ela, e a Maria Pequena está com 85 anos. Essa semana mesmo eu fui lá no Augusto Fome pegar uma pimenta que ela reservou para mim. E o amor com Maria Pequena, né, antes era mais porque eu mesmo tinha muito conflito com Maria Pequena, conflito demais, porque eu chegava tarde, eu ficava puta, quebrava o pau, no tempo que eu não falava com ela. Quando eu fui para o reitor, que não tinha coisa, eu que dei o emprego a ela da coisa, e hoje é uma das irmãs mais queridas. Eu tenho um carinho. Quando Maria Pequena fez 80 anos, foi no meu apartamento que eu com a Mônica fiz. Ela está com 85 agora, porra, a Pequena assim, das irmãs, das 8 irmãs minhas, é das mais queridas.
tinha aquela farofa famosa, a farofa que o ratinho subiu na farinheira, era 6h30 para dar tempo a chegar nas escolas, porque começava às 7 horas, né? As escolas em Sergipe começavam às 7 horas da manhã. Então, como se fazia naquelas redondezas em 10 a 15 minutos, era 6h30, tem que estar para comer engolindo. Comer engolindo. Eu não me lembro quando o papai comprava o pão, se era. Eu não, acho que passava vendendo pão, tinha os vendedores de pão naquela época, né? Tinha vendedores de pão, de leite, pão, aí vinha de perto é panga, com aquele carro do pão, e o pão chegava nas casas. É interessante, né, como era naquela época. Então, a gente comprava o pão na porta, o café era um café muito simples, de manhã era café mesmo, era o café, era essa farinha de coisa, cuscuz, ovos, não passava disso. Era basicamente cuscuz ou macaxeira, que repetia à noite com mais pujança, com mais algumas coisas. Mas o café, basicamente, era café mesmo. Era café, cuscuz, leite, cuscuz com leite e ovos, essa farofa que o papai fazia, e ia até dar tempo a todo mundo ir. Os que, como é que é, sentavam, normalmente ele pedia que todo mundo sentasse logo na mesa, mas às vezes os aqui acordavam um pouquinho depois que não tinha, quando não tinha o que fazer, não tinha aula, mas tinha que estudar, tinha que acordar para estudar. Então, havia essa disciplina lá em casa. Aí, o almoço era o seguinte, minha mãe, ela cozinhava bem. Eu me lembro bem de um bife de panela dela, que era um bife simples, com coisa que era maravilhoso. Picadinho de carne, muito, que a turma chamava de carne assada, na verdade era carne frita, a gente chamava carne frita mesmo, era aquela carne cortadinha em cubos, com verduras, etc. E eram panelas enormes, porque éramos 10, né? Arroz, feijão, tradicional arroz, feijão, salada, todos nós em casa somos meus saladistas, mesmo salada mesmo, eu seria tranquilamente vegetariano, eu sou um devorador de saladas. Se tiver de verde, a única verde que eu não gostava, mas que aprendi a gostar depois, era a hortelã miúda. A hortelã graúda, Major Gomes, que não se usa muito mais. Havia uma feijoada sergipana que mamãe fazia, que eu achava que era muito mais gostosa do que a feijoada carioca, que não era com feijão preto, mamãe fazia uma feijoada maravilhosa. Tinha os dias de cozido, mamãe também fazia cozido muito bom. Peixe, era sempre aquele peixe vermelho que papai comprava no mercado. Havia uma outra iguaria que papai comprava, que era maravilhosa, de vez em quando eu compro, que é aquela muqueca que vem, chama muqueca, que vem numa palha de bananeira com pimenta, né, amarrada, que vem aquilo ali que era uma que não sei que peixe era aquele, se era sardinha, que era um peixe que vem ali dentro. Maravilhosa aquela iguaria. Sei lá, você lembra que era fechada, você abre a palha da bananeira e ali tem. Aí tinha o carro que passava vendendo saroio, casado, havia muitos vendedores, saroio, casado. Aqueles vendedores ambulantes que passavam, eles abasteciam muito saroio, casado. Eu gostava do casado, o saroio era mais sequinho, casado. Papai era bom de feira, ia muito para a feira com a mamãe. Tem umas histórias até engraçadas na feira. Minha mãe, o nome dela era Maria. Só, Maria Alves Oliveira, Maria Alves dos Santos, já contei essa história. E quando você perguntava à mamãe, como é seu nome? Porque muita gente não gostava, virou o nome comum. Tinha gente que, hoje em dia, não, virou o nome chique, mas teve uma época que ninguém achava que todo mundo era Maria, Maria do Amparo, Maria dos Olhos, Maria do Sei. Quando perguntava à mamãe como era o nome dela, era Maria alguma coisa, esperava-se. Ela dizia Maria, simplesmente Maria. Jorge Lins, até hoje, que Jorge Lins, quando perguntou, Maria, como é o nome da senhora? Eu disse, Maria, simplesmente Maria, a mãe de Deus. Ela sempre dizia, Maria, a mãe de Deus. E Jorge nunca esqueceu isso. Maria, ele sempre brinca, Dona Maria, simplesmente Maria. Ele chegava lá, toda vez que ele via a mamãe, ele dizia, Maria, simplesmente Maria. A mamãe ria que você acabava, ele gostava. Jorge tinha o mesmo carinho com a mamãe que eu tinha com a Dona Lígia. E o pai de Jorge era seu João Lins, e eu, João Lins. Também conheci muito, vivenciei muito aquela casa, os 7 filhos de Lineu já não morava em casa, alguns já não moravam, Roberto, Armando, mas Jorge e Eduardo, e Eúnica, que era a tia de Jorge, irmã Dona Lígia. Então, mamãe Maria só. E ela tinha orgulho do nome dela. Quando ela ia para o mercado, ela era uma briga sempre certa. Por quê? Porque o serano, Dona Maria! Ela virava com aquele ar imponente dela,
Aí ela disse, quem disse que meu nome é Maria? Aí, normalmente, o feirante ficava encabulado, né? Aí eu olhava para ele e disse, não, Dona Maria o quê? Não, minha senhora, é porque a gente não sabe o nome, a gente chama todo mundo de Maria. E como é o nome da senhora? Eu disse, Maria. E por que a senhora está reclamando? Eu disse, porque você não sabe meu nome. Não vulgarize meu nome. Pergunte antes. Meu nome é Maria, a mãe de Deus. Então, ela é uma coisa extremamente engraçada. E outra, ela fazia feira com o papai. E uma vez, ela fazendo feira com o papai parava num local qualquer, papai, alvoroçado um pouco, saiu na frente, ela não via. E ela chegou e pegou na mão de um senhor que estava de junto e saiu arrastando, achando que era mão do papai. E o cara, papai, quando olhou, estava a mamãe de mão dadas com outro cara. Quando ele olhou, ficou assim, que ela disse que sentiu aquela mão grossa. Quando sentiu a mão grossa, que ela olhou, que virou, aí disse, ô moço, desculpe, eu pensei que era a mão de João Oliva, porque o senhor não reclamou nada. Ele disse, eu sei, dona, a senhora saiu pegando minha mão e puxando. E papai, ela com essa mão. Mamãe era meio desligada, sabe? Mamãe, uma vez, nesses aspectos, era uma memória fabulosa. Ela conta uma história engraçada que ela vai por uma rua quando vem e se bate com uma outra mulher. Quando a mulher avistou mamãe, disse, Cotinha, como vai, Cotinha? Aí fez uma festa. Ela, ô, dona Ajuda, como vai a senhora, dona Ajuda? Ela disse, tudo bem. E mamãe achando a história estranha, e a mulher achando a história estranha. Lá para as tantas, a mamãe disse, dona Ajuda, me diga uma coisa. Como é que vai Bosquinho? Aí ela disse, Cotinha, acho que está havendo algum erro. Eu não sou dona Júlia, não. Aí ela disse, dona Júlia, está havendo algum erro. Eu não sou Cotinha, não. Até logo, cada um se picou. Cotinha e dona Júlia. Era essa. Foi de 7 horas da noite. Sempre. Era mais ou menos o horário. Mamãe também, ela, lá em casa era o seguinte, havia uma disputa muito grande de comida, porque era pouco, né? 10 filhos, 11 com Maria Pequena, né? Os 10 menores, Maria Pequena, e ela reservava algumas coisas para Maria Pequena. Uma vez ela reservou 2 bananas e disse que ninguém podia mexer nas bananas, entendeu? Aí, quando ela reservou, comeram as bananas. Comeram as bananas, ela voltou e disse, Maria Pequena, eu guardei 2 bananas, uma para mim e outra para você. Eu guardei dizendo assim, quem pegasse ia ver. Aí eu, moleque, minha mãe rimou, aí foi aquele riso geral, porque a gente sabia que tinha bronca. Mamãe era do cocorote, mamãe era do puxar a orelha. Quando eu ia jogar com os meus irmãos no arquidiocesano, coisa, passava do horário que era determinado. A gente tinha que voltar 5 horas. A pelada estava boa, a gente jogava a tarde inteira. Quando a gente chegava melado, tudo era pé descalço e tal, ela fazia um corredor e ficava esperando a gente já, sabe? Quando ela ficava esperando, eu mandava meus 2 irmãos na frente de Chico Almiro para tomar os primeiros cocorotes. Eu era mais sabido e empurrava ele. Quando ela batia pá em um e pá em outro, eu já me abaixava e já passava, não pegava nada. Eu me livrava. Mas ela era rigorosa, mamãe era rigorosa. Não podia ter pé na religião, naquelas coisas. E ela foi mãe, ela foi uma senhora velha, mas, rapaz, era, eita mulher, doce, suave. Mas quando era mãe, para criar 10 filhos, ela impunha o rigor moral, religioso, o rigor dos horários. E foi a forma como ela encontrou para educar a família, bicho. Ninguém desvirtuou nem nada. Papai vivia na luta atrás do dinheiro. Se não fosse minha mãe, a gente não teria. Ela foi um grande esteio. Minha mãe foi. Dizem que por trás de todo homem tem uma grande mulher, eu digo que por trás de toda grande mulher tem um outro homem, porque ela foi a grande mulher que cuidava da família, cuidava da casa. Você fez um trabalho recente para as mulheres de sua família, magistral. Você sabe o valor dessas mulheres todas, né? Na educação da rede. Às vezes a gente tem mania do chefe da família, quando a chefe da família é a mulher. E minha mãe foi essa mulher fabulosa, fantástica, sabe? Cozinhava, costurava, educava, fazia os deveres com a gente, uma letra muito bonita. No início, tem outro negócio também. Terezinha foi a primeira.
Então, Terezinha também, ela fazia banca para fora, também ganhava um dinheirinho, e fazia banca com a gente. Mamãe foi a primeira das professoras das bancas dentro de casa, a Terezinha em seguida, e havia uma mútua ajuda dentro de casa. Então, essa história do almoço, do jantar, e das disputas mamãe também era rigorosa, ela exigia da gente a bênção. Ela exigia de tal maneira a bênção que aí daquele que não pedisse a bênção a ela. Você acordava, a primeira coisa que fazia era a bênção à mamãe. Se você não pedisse a bênção a ela, já vinha lá, eu dormi com você hoje, e dizia, a bênção vem de Deus. Ela era convicta da religiosidade dela, ela e papai, mas ela mais, eu acho. Lia muito, mamãe escrevia muito bem. Nós vamos publicar agora, não sei anos, os diários dela para a Europa, que são magistrais, sabe, com a cultura geral dela. Pra você ter ideia, Jorge, eu viajei uma vez para a Europa com minha mãe e meu pai. No Museu do Prado, chegamos e as peças de Bosch, sabe o que é Bosch, aquele que tem aquela coisa surrealista, dos Jardins das Delícias, etc. Tem uma peça dele que fica numa mesa, que é os 7 pecados capitais. Ele não é nem colocado em cima, é numa mesa. Se você já foi no Museu do Prado, você mãe, ela começou eu aí, sabendo dela, disse, minha mãe, me fale aqui dos 7 pecados capitais. Ela aí pegou e começou a apontar cada um dos pecados capitais e descrever. Juntou gente ao redor dela. E acharam que ela era uma guia brasileira. Senhora, e esta senhora, e esta? E ela, os espanhóis e todo mundo querendo ouvir, porque ela começou a descrever cada um dos pecados capitais e o sentido dos pecados capitais sob a égide da Bíblia. Ela foi professora de catecismo também, lá. Então, ela era essa figura, sabe, que ajudou, eu não diria nem que ajudou, papai é que ajudava ela, mas ela e papai se completavam nessa educação dos filhos, na educação religiosa, na educação, inclusive na formação cultural. Mamãe tocou piano, estudou com Dona Zizinha Guimarães. Mamãe era memorialista, ela contava do período dela de Dona Zizinha de Laranjeiras. Mamãe foi estudante do Colégio da Capela. Mamãe veio para o Congresso Eucarístico e cantava um hino que eu tenho que encontrar de Itabaiana, um hino do Congresso Eucarístico, com detalhes. Mamãe contava do início do futebol, diga os keepers de agora, porra, eu perdi fulano, que já, aí era uma poesia com os jogadores de futebol da época. O tio Duval, irmão dela, foi jogador do time de Riachão, tem uma foto belíssima. O time de Riachão bateu no time do Buquim em 1922, quando o papai nasceu e tal. Mamãe cantava Carmen Miranda, ela só não gostava de cantar as músicas de brigava com a gente, tinha música em paz. Carnaval nasceu no céu, foi os anjos que inventou, virou, torna a virada, penelinha do amor. Era um cascudo da certo. Dizer que carnaval nasceu no céu, foi os anjos que inventou, era uma blasfêmia dentro de casa. Xingar peste, ninguém xingava, a mamãe não permitia. Então, os pecados tinham que ser cometidos com muito cuidado para a mamãe não saber dos pecados que a gente cometia, porque ela era rigorosa, completamente rigorosa. Foi uma mulher, fala-se muito de João Oliva, mas ela era culta, dentro do padrão dela. Na nossa família, a gente teve mulheres extraordinárias. Mamãe, Maria Pequena, hoje é o esteio disso, e tinha Twin, Maria Bertolina de Jesus. Essa é incomparável. Twin foi se você me permite, não sei se devo falar de Twin, dentro daquela linha das mulheres que você falou, Twin foi, eu não gosto de falar Twin que mareja os olhos. Twin foi a mulher, se você perguntar, você gostava mais de Twin ou de sua mãe, eu não sei dizer. Então, Twin era magrinha, Maria Bertolina de Jesus, analfabeta, filha de índios, que veio trabalhar com minha avó, muito jovem, minha avó rica em Riachão, e ela foi uma espécie de empregada. Minha avó até, às vezes, era duro com ela, chamava ela de Zefa Rainha. Twin nunca casou, Bolsa Virgem, teve apenas um namorado, coincidentemente, com o seu nome, Jorge, que a gente tirava uma onda com ela, por mim, Jorge. Twin, ela era, então, ela, quando a gente cresceu, ela chamava minha apelidada de Dadaio. A Twin tinha um cabelão enorme, índia. A gente fazia Twin de gato-sapato. E ela brincava, a gente dançava, imitava, ela era assim, sabe essas
todo o amor que podia existir no mundo, tu endevoltou a família da gente. Ela se neutralizou pela família. Então, ela foi o grande amor. Ela foi minha comadre, batizou. Eu era a paixão dela. Ela me chamava Dadai. Na casa dela, no Riachão, quando você traz, tem uma foto minha, com Luana, logo de cara. Quando ela veio, ficou mais velha, não, ela de vez em quando vinha passar férias aqui. Ela, Maria, eu quero ir, vinha para cá. Já comprou a casinha dela, uma rua boa, foi estudar, se alfabetizar pelo Mobral, se aposentou pelo Fundo Rural, e eu já era pró-reitor de Assuntos de Ortiz, esse fato é engraçado, ela vinha para cá. E ela adorava ver o mar. O mar para ela era do sertão, ver o mar para ela era a coisa mais grandiosa. E não era raro, às vezes, que eu, na pró-reitoria, o telefone tocava. Eu, pró-reitor de Assuntos de Ortiz. O telefone tocava, aí a Aparecida tem um telefone aí, pessoal. Diz que é Tuinha. Eu digo, passe. Aí ela, Dadaio, eu quero ver o mar. Fui, Dadaio, ela não chamava nem Dadaio, que a apelido era Dadaio, eu quero ver o mar. Mas eu quero ver o mar. Pronto. Jorge, eu parava a reunião, parava tudo. Às vezes era uma coisa, mas eu não sabia dizer não a ela. Eu adiava o que tinha que fazer, pedia um tempo, pegava alguns processos, botava embaixo do carro, pegava meu Opala que tinha e ia para a praia. Quando pegava ela, ia coroa do meio. Ela saía, ficava olhando o mar, olhando, e eu ficava ali vendo, porque o mar para mim era arroz com feijão, né? E virava para mim, como são grandes os desígnios de Deus. Só Deus para fazer um mar desse. E ela foi assim, tinha lições de vida, de tudo. Quando ela estava perto de morrer, a Almiro parou tudo da consulta dele, na última semana, chegou e disse, tu vai morrer, a gente vai dar dignidade a ela. Montamos um hospital para ela, naquela época, um home care. No último dia, faltou oxigênio, eu saí feito doido atrás de oxigênio para encontrar para ela, que é o Almiro. A Aurite Martins não tinha filho, feito doido. À noite, quando ela morreu, Almiro batia na cama, assim, com raiva. Ela morreu sem eu estar presente, porque ela morreu praticamente. Quando o Almiro saiu do quarto, ela morreu. Então, ela foi, assim, a grande referência minha dessa mulher, que é uma santa, que era uma santa. Mamãe, quando queria as coisas comigo, pedia a ela. Twin, porque eu não dizia não a ela. Eu dizia às vezes não a mamãe, mas não dizia não a Twin. E ela dizia para mim, é Maria Silmano. Ela dizia para mim, é Maria Silmano. E, então, amor, não é só de minha mãe, é minha e de Twin. Maria Bertolini Jesus, um beijinho. Jota, tem histórias assim, ela contava histórias lindas, da primeira vez que viu o avião, a mãe ensinando, ela, analfabeta, a mãe era professora, mas ela dizia 3 vezes 3, e cantava uma musiquinha, sabe? Dessas figuras grandiosas que compunham a nossa família. Então, nossa família éramos 13. Era os 11 filhos, 14. Os 11, papai, mamãe e tu, 14. Quando minha avó Defa vinha, minha avó também. À noite, a comida era aquela que eu acabei de dizer para você, né? Era o café da manhã ampliado. Aí a gente tinha, na noite, a gente tinha, sempre vou repetir, o cuscuz, muito mais a macaxeira, o aipim. Não tinha muito costume da carne frita na macaxeira, não, mas vinha de vez em quando também, né? Sopa, sobretudo. Toda noite eu sou um sopeiro militante, graças à minha mãe. Como adoro chá, graças à minha avó. Chá de cidreira, sobretudo. Sopa, bastante, toda noite era uma sopa. A mãe fazia uma sopa maravilhosa. Toda vez que a mãe já morando aqui, de vez em quando ela ligava, fiz sopa hoje, eu corria para lá. Tanto que Mônica até estranhava, porque eu nunca deixei de chamar a casa dos meus pais de minha casa. Lá em casa. De vez em quando a Mônica dizia, vai para onde? Eu digo, vou lá em casa. E ela estranhava, porque lá em casa como não era meu apartamento, mas na minha cabeça, lá em casa era a casa dos meus pais. Eu nunca deixei de chamar a casa dos meus pais de lá em casa. Lá em casa era que eu ia. Então, sopa à noite sempre, aí era o básico, café com aquele bolo enorme, pão, manteiga, sopa à noite mais e
e vinha, às vezes, um cuscuzinho, uma macaxeira, mas, sobretudo, sopa. Era essa que era o nosso jantar. Frutas, doce de goiabada, não tinha o creme de leite, para mim o melhor doce do mundo é doce de goiabada com leite, é o que eu mais gosto, mas era a goiabada sempre. Doce de batata doce, feito a maior parte por minha avó, que ninguém fez igual ali lá no Riachão. Minha avó era uma mulher rica, mas ela não abria mão de fazer o doce e ela era grande comerciante de Riachão, ela mesma fazia o doce de batata doce, as prendas domésticas dela, e fazia o sabão. Minha avó tinha uns tachos enormes, aqueles tachos de frango, aquela cor de frango meio... aquela cor de frango que você conhece. E meio avermelhada, e aqueles tachos enormes no fogão a lenha. E minha avó, ela ficava batendo como era enorme aquele tacho, ela fazia com as duas mãos, ela tinha uma colher de pau enorme. E nessa colher de pau ela ficava mexendo, e minha avó tinha maneira de mexer, bater o sabão com a língua de fora, sabe? E aí ela ia mexendo. E de vez em quando, minha avó não era muito de xingar, mas ela era, mais do que minha mãe não era. E aí, de vez em quando, salpicava, na hora que ela fazia com mais força, salpicava aquela parte do sabão e queimava a mão dela. Ela fazia, vai queimar os ovos do cão, peste! E ela pronunciava isso. E a gente ficava, vovó, ela, merdó, merdó, porque ela não aguentava aqui naquela hora. E a gente já sabia, já corria. Vovó era perfeita, sabe? Ela era tão perfeita que ela economizava tudo. Dizia que a gente tinha uma promessa que quebrava as coisas. Uma vez ela quebrou uma placa, a voz dizia, vó, e a promessa, a promessa. Porque Riachão passou uma época sem luz, era de noite, era coisa. Conta uma história engraçada que ela, por isso que ela foi uma mulher bem de vida, rica, que ela tinha uma fazendinha, que era uma fazenda muito boa, ela tinha fazendas e tal, e nessa fazendinha ela acabou, na velhice, foi desfazendo tudo para sobreviver, não fez INSS, não fez nada, por isso que acabou sem nada, coitado, vivendo as nossas custas, uma mulher rica que foi. E conta que ela foi com tia Rosa, que vem a ser a avó de Tutuca, de Deus. Tia Rosa, então, elas foram para a fazendinha e tia Rosa teve um problema de saúde e disseram que bom era leite de cabra. Ela mandou tirar 4 litros de leite de cabra. Quando chegaram no leite de cabra, tia Rosa não gostou. Não gostou e minha avó deu uma do baixinho da Maré Mansa. Ela, para não desperdiçar, depois eu lhe conto um dia a história do baixinho da Maré Mansa. Ela, para não desperdiçar os 4 litros de leite que ela comprou, ela resolveu tomar, na lógica do baixinho da Maré Mansa. O resultado é que deu uma caganeira da peste, e de lá para cá, toda doença de vovó, ela dizia, valei meus 4 litros de leite. Atribuía que todo o problema que ela teve foi em função do lado economicista dela. Para não perder os 4 litros de leite, ganhou uma doença crônica, e tudo dela era os 4 litros de leite dela. Esse foi um erro. Não é nem erro, mas não tinha tempo. Um erro do seguinte ponto. Mamãe exerceu uma atividade econômica, mas não pagou INSS. Então ela tinha o papai devia ter pago qualquer coisa, nunca pagou. É que quando, já nos anos 90, mais ou menos, papai precisava de alguma coisa para a Carmelita e abriu uma agência de correio que até hoje existe, você conhece, a da Rua de Arauá, que é de Carmelita. Essa agência, mamãe era proprietária. Então, inicialmente, a dona da agência não era a Carmelita, era empregada de mamãe. Depois aqui. Foi sempre, e papai fez certo. Antes de morrer, ele passou para a Carmelita. Porque era em nome de mamãe, porque na época, mas quem levou foi a Carmelita. E papai, quando ele teve essa agência de correio em nome de mamãe, ela tinha o trabalho, ela tinha o prolabore dela. E esse prolabore era extremamente generoso com esse prolabore. Mas quem dava as regras da agência, uma vez que a Carmelita quis demitir uma pessoa que ela gostava, ela disse, só quando ela for dona. Eu não assino. Era Edivaldo, que não me adorava Edivaldo. Não adorava, ela ia lá e era dona. Então ela, sob certo aspecto, ela ia lá, olhava de vez em quando, ela que assinava todos os documentos, ela tinha de casa a atividade administrativa de ser a proprietária da agência do correio. Então, ela não tinha isso. Agora, ela, como era muito religiosa, ela teve algumas atividades que
não remuneradas, mas que deveriam ser remuneradas. Por exemplo, na época dos dramas do Colégio Patrocínio do Arquidiocesano, do seminário, ela, tio Almiro era o vice-reitor, depois o Padre Carvalho veio a ser reitor, e tinha um dos dramas religiosos. Esses dramas religiosos eu mesmo participei. Carmelita, uma das minhas irmãs pequenas, participou como Jesus Cristo recém-nascido. Eu participei de alguns como criança. Mamãe me mandava sempre para o seminário e eu convivi muito com a vida do seminário, os quartos, aquilo tudo, porque era para mim educar, me catequizar para eu ser padre. E ela costurava as peças, as roupas, a indumentária, né? O figurino dos dramas era a mamãe que costurava. Ariasvaldo Figueiredo, no livro, ele cita da presença, aí tem até uma ironia. O papai do nome era com a mamãe participou e ele fez uma ironia. O papai tinha um pé atrás um pouco com o Ariasvaldo, sabe? O Ariasvaldo era meio caga-raiva e tal. Era uma das poucas pessoas que o papai estava bem, mas ele. Eu acho que essa ironia de Ariasvaldo deixou o papai meio chateado. Depois ela fez parte do MOSEC, Movimento de Senhoras Casadas da Catedral. Lá no MOSEC, ela foi presidente do MOSEC durante um tempo. E tinha as cadernetas dela, ela era secretária, era muito organizada. Então, essas atividades extras não remuneradas, ela exerceu, mas a atividade remunerada mesmo, tirando o prolabore do Correio, ela nunca teve nenhuma.